Então, hoje nós vamos falar da ascensão Deva, da partida dos espíritos Devas de uma experiência planetária, assim como a nossa também. Então, vamos lá. Está certo a ascensão, né? A ascensão... É sim. Então, a ascensão dévica. Então, vamos tentar entender como é que isso funciona. Vamos pegar o nosso projeto Terra para raciocinar. Ok? Nós vamos esquecer agora, né, o ser humano, a raça humana. Vamos imaginar que existe um planeta só dévico, tá? Que o ser humano nem tinha chegado aqui na Terra ainda, só estava a experiência dévica, tá ok? Então, nós tínhamos aqui em cima um comando espiritual da Terra, tá? Dévico. Eu vou colocar até D aqui, ó. Porque como não tinha ser humano, não tinha alma humana nenhuma aqui, todo o projeto era um projeto dedicado ao reino Deva. A lei era a lei dos Devas, para os Devas e tudo mais, tá ok? Então, nós tínhamos toda uma gama de espíritos dévicos encarnados. Como eu sempre disse para vocês, não existe nenhuma forma de vida na superfície da Terra, né, que seja natural. Então, essa palavra natural nós vamos extinguir de nosso vocabulário. Vai ficar extinto. Tá? Por quê? Nada é natural. Tudo é projetado pelas inteligências desses níveis, pelos comandos planetários. Então, qualquer inseto, qualquer micro-organismo, qualquer elemento que você chame de vida, são elementos implantados na Terra pelas inteligências que estão monitorando tudo o que acontece aqui. Então, veja bem. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que tudo o que existe nos planos astrais, de uma certa maneira, vai passar a existir similares no plano físico. Nem tudo, tá? Mas uma boa parte. Então, praticamente, eu tenho florestas no astral, eu tenho lagos, eu tenho oceanos, eu tenho tudo no plano espiritual. Né? A pergunta que eu vou fazer para vocês, vamos ver se vocês vão usar a inteligência. Eu vou fazer pergunta para vocês. Certo? Uma baleia morre. O espírito dévico dela vai para onde? Não. Mas que astral? Ela só vive em oceano. Ela é aquática. Será que o espírito dela também é aquático? Será que ela não vai para o oceano astral? Será que tem oceano no astral? Faça a seguinte pergunta para vocês. Faça a seguinte pergunta para vocês. Tem um lago lá no astral, nessa outra superfície. Tem oceano lá na superfície. Tem vida nesse oceano astral? E o que tem lá? Então, vamos pensar. Será que o espírito da baleia ainda precisa de um universo aquático para existir? Ou o espírito do peixe também precisa, fora da matéria, depois de morto, um ambiente aquático para ele existir? Não, eu estou fazendo a pergunta. Raciocinem. E agora, hein? Lá pegou eu na curva, hein?
Qual que é a diferença no plano astral de um espírito dévico terrestre, de uma ave, para um espírito aquático? Vamos fazer a seguinte pergunta. Uma águia, ao morrer aqui na Terra, o seu espírito continua voando como um pássaro? Cara, é uma pergunta muito inteligente essa, não é? Vamos tentar raciocinar. Existem duas coisas interessantes para nós raciocinarmos aqui de uma forma muito interessante. Presta bem atenção. Se eu morro, ou qualquer ser humano morre, é onde ele fica? O espírito dele continua aqui. Continua andando por aqui, andando, visitando as casas, vai entrar nas casas. Tá? Ele, de imediato, ele não vai subir para este nível astral aqui. Ele não vai subir. Tá ok? Ele fica no umbral, ele fica aqui. Vamos pensar num peixe que morre no oceano. Ele fica no oceano também. O espírito dele fica dentro do mar, embaixo da água. Certo? Por isso que muitos, presta atenção, videntes, afro, da tradição africana, eles falavam com os espíritos do mar, falavam com as ondinas, eles falavam com as sereias, eles falavam com Iemanjá. O que é uma sereia? É um elemental deva da água, é um espírito dos animais aquáticos. Entendeu? Só que são espíritos coordenadores. Você pode conversar com uma Iemanjá, por exemplo. Você pode conversar com uma sereia. Só que eles não são entidades físicas. Eles são entidades astrais. Então eles são entidades astrais. Tá? Da mesma coisa que a fada, a duende, certo? Também esses elementais da água, esses espíritos das águas, eles existem. Então existem os espíritos mais simples, tá? Os espíritos, né, que não têm raciocínio lógico, tal, vem daquele padrão, mas tem esses comandantes de hordas dévicas que estão aqui, aqui e aqui, eles vão ter um padrão de inteligência, vão atuar em tecnologia, vão mexer em tecnologia muito sofisticadamente. Tá ok? Tá? Então é possível também, presta bem atenção, como no plano astral, as criaturas, veja bem, elas, e tem oceanos aqui, tem lagos, o próximo passo de elevação é transferida para o astral, da água astral. Né? Porque eles não têm pernas, eles estão com o corpo astral ainda. Esse corpo astral dele é um corpo de um anfíbio, ou seja, de um peixe, vamos supor assim, não é um corpo astral. Então, para ele se movimentar, ele precisa de um elemento para se movimentar. Ele está acostumado naquele ambiente. Por isso que o projeto Dévica é um projeto bem diferente para seres humanos. Né? Por exemplo, um elemental da floresta, quando ele morre, ele precisa ter a floresta ainda. Como eu falei para eles ficam ali na floresta. O processo ascensional dele depois levaram para a floresta astral. E assim, eles vão também passando por um processo de elevação e de mudança no padrão de sua consciência. A alma, presta bem atenção o que acontece. Eu quero que vocês entendam isso. Quando esses elementais estão aqui embaixo, a gente chama assim, na sua alma individualizada, quando cada mônada dessa retornar ao plano astral e for incorporando-se, elas vão incorporando. Ok? Vocês não têm noção desse ser aqui, ó. Esse é o ser. Esse é o ser que está ascensionando. Tá? Você não pode pensar nas mônadas individualizadas aqui. Né? Você não pode pensar num peixe, você não pode pensar num golfinho, numa única baleia. Ou seja, quando você tem o retorno delas para o astral, você está incorporando isso aqui. Eu vou explicar uma coisa que ninguém explica até hoje, né, quando acontece. Vamos supor que nós chegamos num determinado momento numa praia, há umas 100 baleias
100 golfinhos que praticamente vão para o suicídio, se suicidam, né? Procuram a morte. E é engraçado que você empurra ela para o mar e ele volta para a praia. Você empurra para o mar é como se ele quisesse morrer. Tá? Então, o que está acontecendo nesses casos? Nesses casos é o seguinte: o comando de horda dévico dele, né? Ou seja, a consciência maior, que é essa aqui, ela está num processo de ascensão e partida da Terra. Então, ela precisa chamar todas as suas mônadas da superfície. Tá? Então, ela atende um chamado instintivo e a única forma dessa mônada sair é morrendo. Certo? Então, esses animais seguem o instinto e vão lá e se matam. Aí, essa mônada espiritual passa, então, a subir por um chamado e é incorporado numa mônada maior. Essa mônada maior, você não sabe o grau de inteligência que ela tem. Essa é um ser que vai trabalhar nos ascensionados, ó, do comando dévico. Também pilota naves, tecnologias avançadas, computadores, todas aquelas máquinas, eles sabem trabalhar. Eles não são indivíduos, são seres completamente diferentes de tudo aquilo que você pode imaginar, tá? Você pensa que nós somos o bambambam da história, mas de jeito nenhum. Você não sabe o nível de inteligência, o nível de experiência biopsíquica que tem uma consciência macro ascensionada devicamente. Não, a maioria das vezes é por causa disso. O comando de horda dela está chamando ela, né, para reunir os espíritos, reunindo a sua alma grupal. Entendeu? Reunindo a alma grupal. Tá? Ele está fazendo um chamado geral, reunindo todas as mônadas para voltar para o plano astral. Ok? Então, quando isso acontece, você tenta, mas você não consegue salvar. Chega uma hora que ele vai morrer mesmo, porque a mônada precisa ascensionar, ela precisa, às vezes, partir da Terra, fazer um transporte. Tá? Bom, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar uma história real. Tá? Eu gosto muito de música, certo? Eu adoro música, gosto dos instrumentos musicais e tal. E eu conversando com os meus amigos espirituais, né? Eles falaram para mim assim, que os maiores músicos do mundo astral não são Beethoven, Bach, Chopin, esse pessoal aí. Os maiores músicos do mundo espiritual é os devas ascensionados, os devas elevados. Então, esses aqui. Tá ok? Eles se reúnem na floresta, mas na floresta astral, não é uma floresta física, que eles se reúnem lá na floresta astral. E de repente, você chega num determinado lugar, numa clareira na floresta, e você para ali. Um guia seu te leva para você observar o que vai acontecer. Aí você fica ali. O que vai acontecer? Ele fala, espera, calma. De repente começa a chegar um elemental, outro elemental, e enche como se fosse uma plateia de elementais muito grande. Aí eles eles trazem certos instrumentos que eu desconheço. Eu que sou músico, não sei como é que funciona aqueles instrumentos. E eles começam a produzir sons. Outro começa com outro. É um negócio tão envolvente. E alguns usam a voz para cantar e se mistura em sons. E aquilo começa a crescer. E começa a chegar mais instrumentos. Parece uma orquestra gigante, mas não tem nada a ver com os instrumentos nossos aqui. É algo completamente diferente. E eles dizem que eles se reúnem, olha só, na floresta, para, através desse processo de executar sons e música, enviar uma energia para grandes cidades de nosso planeta Terra, da superfície, para harmonizar a energia do planeta, para harmonizar a energia de toda a nossa esfera planetária. Mesmo sofrendo todos os ataques que eles sofrem de nós, eles sabem da importância também da experiência humana na Terra e envia essa energia para a raça humana, para grandes cidades, né? E quando é necessário, ele também intervém nas florestas, nos lugares e tal.
Então, olha, eu nunca vi música daquele gênero. Nunca, 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 nunca. É tão envolvente que você vibra o teu espírito, vibra a tua alma, quando você envolve com aqueles sons mântricos, de vibrações, não dá para explicar o nível daquele som. É só indo lá e ouvindo. Eu acho que os nossos equipamentos não reproduziriam isso. É porque eu sempre falo do astral aqui, no plano físico, nós temos os nossos instrumentos, é baseada no som. Som. Som significa vibrar um meio mecânico. Ok? Agora, o que é a música num outro nível que não tem um meio mecânico aparente? Você vai vibrar determinados níveis mais sutis. O ouvido espiritual tem uma frequência de audição muito maior do que a frequência do ouvido físico. Né? Então, o padrão musical que é executado lá é muito, muito mais sofisticado que daqui. Segundo o que eu aprendi com alguns músicos, aqui na Terra nós temos 7 notas musicais. Né? No astral, nós temos 49 notas musicais. 7. Entendeu? Então, a capacidade de executar música desses Elidevas no mundo espiritual é altissimamente tal. E eles são extremamente seres que amam provocar, produzir esses sons, essas músicas, né? Que, na verdade, não é uma música como a gente conhece aqui. São padrões vibratórios sonoros produzidos pelos instrumentos que entram numa harmonia e aquilo é a música deles, entendeu? É um negócio assim que... As nossas músicas são todas melancólicas, são todas de corno, essa coisa, sabe? Lá não, ela é completamente diferente. É outro completamente diferente das nossas energias vibracionais aqui. Né? Então, nós temos que compreender que quando você vê um animal, você fala, esse cara não tem inteligência nenhuma, não tem inteligência. Você é que pensa. A hora que ele unir com a mônada dele lá em cima, que a mônada for completa, você não tem noção o que esse ser é diante de você. Como que esse ser vai se apresentar. Olha que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, importante. Esse é o padrão de consciência que uniu várias consciências dévicas. Eu pergunto agora, este ser aqui, ó, qual que é a forma física dele? Como que ela vai se apresentar para você? É uma junção de vários corpos, várias experiências. Esses corpos são descartados e a matriz de consciência se conecta. Aí eu tenho uma consciência só, individualizada também, que ela pode depois se fundir a outros níveis mais elevados, tá? Se tornando consciente cada vez mais agrupada, vamos assim dizer. Mas eu pergunto, qual é a forma que ele vai aparecer para mim, para você, para eu conversar com esse elemental dévico aí? Aí é que está o segredo, tá? Aí é que está o segredo. Entendeu? Tá? Então, vocês têm que entender que existem muitas maneiras. Quando os seres estão aqui em cima, num nível superior, você não sabe a jornada lá embaixo, no plano físico, que ele já experimentou, que ele já vivenciou. Você não sabe quantas mônadas ele incorporou na sua integridade estrutural. Ele simplesmente pode parecer um ser esquisito, pode parecer uma serpente para você, um reptiliano. Mas o que é esse reptiliano? Tá? Será que ele ascensionou na horda humana? Ou não? Ele pode ter ascensionado na horda dévica. E lá no astral ele é um ser totalmente elevado, totalmente consciente. Ele trabalha no comando, ele coordena toda a experiência dévica de um planeta inteiro. Tá? E vai chegar um ponto que essa consciência dévica, depois de reunir as suas mônadas, ela pode pleitear uma partida. Não se esqueçam que ela também vai em naves. Esses elementais dévicos também pilotam naves. Tá? E agora? Tá? Não são só humanos, não. Vocês nunca podem entender a experiência densa
e a experiência dos planos superiores. São duas coisas distintas. Um ser que você se relaciona aqui, ele pode ter vivido uma experiência dévica na superfície de mundos densos. Outra coisa, mais importante ainda, que eu vou revelar para vocês. Essas coisas não tem em livro nenhum. Vou revelar uma outra coisa aqui agora para vocês, que vocês vão ficar indignados. No bom sentido, claro. Para entender melhor toda a experiência dévica em nosso planeta. E pela galáxia. Ó, eu posso ter uma consciência dévica e só uma parte dela, só uma parte dessa consciência dévica, ela se manifesta aqui. A outra parte fica no astral, controlando a descida de parte da sua consciência manifesta. Então eu tenho dois padrões. Eu tenho um único ser com duas partes. Uma parte manifesta e outra parte não manifesta na matéria, mas conectada e controlando os destinos e a evolução desses seres. E outra, quando você vai no astral, essa aqui se apresenta com você como um ser. Você conversa com ele, dialoga com ele, ele sabe falar português, ele sabe falar a nossa língua, mas ele tem conexão com vários animais aqui embaixo, com vários seres aqui embaixo, conectando e vivendo uma experiência. Eu vou contar uma história para vocês, né, de uns amigos elementais que eu tenho por perto. Como eu gosto muito de gato, eu gosto muito de cachorro, você acha que eu não tenho um monte de espírito dévico envolvendo aqui a minha casa? Tem. Tá? Tem espíritos dévicos, eles não são tão avançados assim, e não dá para conversar com eles em português, porque eles não entendem mais, eles entendem amor, entendem carinho. Tá? Uma vez, um gato meu sumiu. Fazia 3 ou 4 dias que esse gato não voltava para casa, tinha desaparecido. Procurei, mas procurei na vizinhança toda. Eu fiz assim, eu gostava muito daquele gato. Ele subiu para o telhado e tal, foi embora, sumiu. Estava meio no cio, né? E aquela coisa que desaparece. Aí, eu sentei para fazer uma meditação no quintal de casa, aí veio os elementais. Eu falei assim, chamei os elementais e falei, vem cá, vem aqui. Eu falei assim para ele, vai buscar meu gato. Né? Vai buscar meu gato sumiu. Eu estou com muita saudade dele, vai buscar achar meu gato, vai ver onde ele está. Eles olharam para mim assim, eram vários. Olharam. Saíram, foram embora. Espíritos dévicos. Cara, não deu 30 minutos, eu escuto bem distante uma coisa assim, nhau, 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 miando assim, desse jeito. Nhau, e esse miado foi aumentando de volume. Nhau, nhau, nhau. Eu já fiquei todo ouriçado. Falei, será que são meu gato, meu gato? Olha, de repente, ele apontou no telhado lá longe do vizinho, né? Miando, nhau, 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 nhau. Os devinhas estavam todos na frente, em fila, e ele vindo atrás. Esses elementais foram buscar ele, estava trazendo ele. O gato estava vendo e seguindo eles. Trouxe até o muro de casa, o gato desceu em casa, e eu peguei, cuidei do gato, dei comida, tratei, abracei, e eles ficaram todos olhando ali. Eles foram buscar o meu gato. Quanta gente não liga para mim, eu conto essa história em algumas palestras, tem gente que perde e fala, Laércio, pede para os seus amigos Deva achar meu gato, achar meu cachorro. E eu já consegui ajudar bastante gente a achar animais, né? Mas eu não posso fazer porque é complicado. Eu já falo para vocês, bota uma coleira no teu gato, bota uma coleira no teu cachorro com endereço e telefone. É a melhor coisa que você faz. Você nunca vai perder. Se ele é um fujão, se ele é um indivíduo que sai, bota uma coleira, bota uma plaquinha com telefone, você nunca vai ter dor de cabeça. Porque quando ele fugir, alguém vai achar e vai ligar para você. Faça isso. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Perfeito? Muita luz a todos, muita paz. Ok? Namastê a todos.